Olá, estamos de volta com o Senado agora. Os senadores votaram nesta quarta-feira a medida provisória que autoriza empréstimo de 30 bilhões de reais ao BNDES. O texto também traz mudanças no crédito consignado para trabalhadores e aposentados. O empréstimo previsto na medida provisória ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, será feito a partir da emissão de títulos da dívida pública pelo Tesouro Nacional. O valor se destina à concessão de novos empréstimos. Em plenário, o senador Regufe questionou o aumento de caixa do banco. Conceder um crédito ao BNDES de 30 bilhões sem nenhuma garantia de que como vai ser empregado esse dinheiro, eu não posso concordar. Eu acho que o dinheiro do contribuinte estaria melhor empregado na saúde, na educação, do que dando recursos para o BNDES. E os recursos do BNDES, o BNDES dá 10 bilhões para um único empresário, para um único projeto. Ao invés de dar 10 bilhões para um único empresário, para um grande projeto, ele poderia, com os mesmos 10 bilhões, financiar 100 mil pequenos empreendimentos de 100 mil reais. É um equívoco. Nós estamos com a economia com perigo de entrar em recessão. A economia tem que novamente crescer. E só há investimento de longo prazo com financiamento. Quem faz esse financiamento no Brasil é o BNDES. Então eu acho que é muito desconhecimento sobre a importância do BNDES, que é um Banco de Desenvolvimento Nacional. O texto também permite que o BNDES refinancie a dívida de quem comprou ou arrendou caminhões até o final de 2014. Essa medida foi negociada entre governo e caminhoneiros para suspender as greves da categoria. Mais do que justo, seja refinanciado e que se dê as garantias para esse cidadão que deu alguma coisa em contrapartida para que pudesse adquirir esse empréstimo, ele não seja prejudicado até no dia a dia da vida dele. Nós estamos nesse momento, então, dando as condições para que esse problema do endividamento desse setor, que é tão importante para a economia nacional, que ele possa achar uma solução. O texto original foi modificado por uma emenda que aumenta para 40% o desconto na folha de pagamento para empréstimos consignados. O novo limite seria utilizado para quitar dívidas com cartão de crédito. A regra anterior previa que trabalhadores e aposentados podiam comprometer até 30% da sua remuneração. É um contrabando para beneficiar as agências de crédito, para beneficiar o sistema bancário brasileiro. É um contrabando para aumentar o endividamento do trabalhador brasileiro. Essa matéria, por exemplo, da consignação, ela não foi inserida na comissão especial. Então, portanto, ela terminou sendo inserida enquanto emenda no plenário da Câmara dos Deputados. Para evitar que a proposta voltasse à Câmara dos Deputados, a medida provisória foi aprovada sem alterações, mas com a promessa de veto às mudanças nas regras de empréstimo consignado. Eu assumiria esse compromisso junto ao governo, até porque se essa matéria voltar para a Câmara dos Deputados, nós simplesmente inviabilizamos um acordo negociado pelo governo e os caminhoneiros e nós não podemos procrastinar mais essa decisão. Também vai à sanção presidencial o projeto de lei da Câmara que passa a investigação de assaltos a bancos e a caixas eletrônicos para a Polícia Federal. A matéria foi aprovada nesta quarta-feira pelo plenário do Senado. A Comissão de Senadores e Deputados aprovou o relatório com mudanças na MP 665. É a medida provisória com novas regras para o seguro-desemprego, abono do PIS/PASEP e seguro-defeso. Foram 12 votos a favor e 7 contra o texto. Agora é com os plenários da Câmara e do Senado. A falta de consenso no Congresso se refletiu na comissão mista. A base aliada garantiu a maioria, mas a oposição tentou adiar a votação até o último momento. Tem que ter limites. Os ajustes implementados pelo ministro, e esses limites têm que ser determinados por nós. Ao todo, foram 223 tentativas de mudar o texto enviado pelo Executivo. O relator, senador Paulo Rocha, acatou quase a metade das emendas. Nós asseguramos com que fizesse algumas correções nas distorções que encareciam o orçamento do governo, mas não deixei que os trabalhadores perdessem direitos. Então está mantido o seguro-desemprego, está mantido o seguro-defeso e está mantido o abono salarial. Só no ano passado, 9.200.000 brasileiros receberam seguro-desemprego. Até então, era preciso ter pelo menos 6 meses de carteira assinada.
A MP enviada pelo governo ampliou o tempo exigido. Para a primeira solicitação, o prazo passou a ser de 18 meses. O novo texto reduziu o tempo. Serão 12 meses de serviço. Para um segundo pedido do benefício, a MP original previa uma carência de 12 meses. Pelo relatório aprovado na comissão, serão 9 meses. Para ter direito ao abono salarial do PIS/PASEP, quem recebe 2 salários mínimos tinha que trabalhar pelo menos um mês durante o ano. A MP aumentou esse tempo para 6 meses. O novo texto estabelece 3 meses. E o valor, que até então era de um salário mínimo, passa a ser proporcional aos meses trabalhados. Em 2014, mais de 22 milhões de brasileiros tiveram direito ao benefício. A medida provisória também alterou o seguro-defeso, que é o salário mínimo pago aos pescadores que deixam de trabalhar na época de reprodução dos peixes. O novo texto mantém a exigência de 1 ano de registro como pescador. A MP original previa 3 anos. Foi negociado, até agora o que está foi acordado com o governo e com os trabalhadores. A matéria segue para o plenário da Câmara, onde, segundo oposicionistas, vai encontrar resistência ainda maior dos parlamentares. Nós não podemos admitir, uma medida provisória só em cima dos trabalhadores. Eu sei que vocês têm maioria aqui nessa comissão, mas a semana que vem é no plenário da Câmara. O senador Paulo Rocha retirou do relatório a inclusão no seguro-desemprego dos trabalhadores rurais contratados por safra. A medida não fazia parte da MP original e não houve acordo sobre o tema com o governo. Foram divulgados nesta quarta-feira os nomes dos 5 empresários que vão receber o diploma José Hermílio de Moraes. Esta é a 6ª vez que o Senado promove a premiação. Os homenageados são Albano do Prado Pimentel Franco, Carlos Alberto Sicupira, Nevaldo Rocha, Armando de Queiroz Monteiro Filho e João Evangelista Costa Tenório. A homenagem também será feita póstumamente ao empresário Antônio Hermílio de Moraes, morto em agosto do ano passado. Seu pai era o ex-senador José Hermílio de Moraes, que fundou o Grupo Votorantim e deu nome ao prêmio. É um reconhecimento a todos os empresários que têm esse trabalho árduo, visando o desenvolvimento da nossa região e, obviamente, do nosso país. É também um grande estímulo para que outros empresários, para que os jovens possam buscar, através do trabalho, conseguir os seus objetivos de crescer, não só a sua empresa, mas, sobretudo, o nosso Brasil. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas se reuniu nesta quarta-feira para discutir a participação do Brasil na COP21 em Paris, no final do ano. A Convenção do Clima da ONU vai definir as metas para a redução de emissões de gases de efeito estufa até 2030. O embaixador José Antônio Marcondes acredita que a COP20, realizada em Lima, no Peru, no final do ano passado, pavimentou o caminho para um acordo climático global, com metas até 2030, mas admite que trata-se de uma negociação complexa. Não é uma negociação ambiental no estrito senso. Estamos buscando influir nesse processo na busca da consagração do desenvolvimento sustentável. O representante do Ministério do Meio Ambiente sintetiza o ponto principal da negociação na COP21 em Paris, no final do ano. O fato é que, para a discussão de Paris, obviamente a gente não entra no detalhe de que setores e de que quantidades de emissões de gás de efeito estufa vão ser reduzidas setorialmente, mas esse é o pano de fundo. A questão é reduzir emissões de combustíveis fósseis no planeta. Tasso Azevedo, do Observatório do Clima, afirmou que, de acordo com o ritmo atual de emissões, não é possível que a temperatura do planeta suba apenas 2 graus até 2100. Ele acredita que o esforço é grande e terá que envolver todos os países. Mesmo que zerar, se quiserem, amanhã zerou as emissões dos países desenvolvidos, a gente ainda está muito longe do que a gente precisa alcançar. Então, realmente é um esforço que vai ter que envolver todo mundo. Nessa trajetória, esse é um número bem interessante, nessa trajetória atual, em vez de 2 graus, a gente está arriscado a chegar a 6 graus de aumento da temperatura média. Como a temperatura média da Terra é 15, imagina você pegar uma coisa que a média é 15 e jogar mais 6, né? Então, imagina o seu corpo, né? A gente aumenta 2 graus, está com febre, né? A última era glacial, a temperatura média da Terra era 2 graus a menos.
A formação de recursos humanos para a ciência, tecnologia e inovação foi tema de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, com foco no programa Ciência Sem Fronteiras. Entre os convidados, os presidentes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, instituições de fomento dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, responsáveis pelo Ciência Sem Fronteiras. Os palestrantes elogiaram o programa Ciência Sem Fronteiras, que deve atingir neste último ano a meta de 101 mil bolsas concedidas para estudantes brasileiros fazerem estágio no exterior e também para atrair pesquisadores estrangeiros ao Brasil. Os cientistas concordaram que a formação para a ciência começa na infância e pediram mais recursos para o setor. O país não aplica 2% do PIB, vai ser difícil ganharmos a condição de crescer. É um desejo global de toda a comunidade científica e também de parte da comunidade empresarial brasileira. A realidade é que o Estado, o fundo público, pode aumentar um pouco. O que tem que aumentar significativamente é o investimento privado. A audiência foi interativa, aberta à participação pelo portal E-Cidadania. Uma das manifestações que chegou foi de um ex-bolsista. Peirol Gomes, sou ex-aluno do Ciência Sem Fronteiras. Depois de participar do programa, criei um portal onde agrupo mais de 15 mil bolsistas do programa. Nosso intuito é fazer com que os estudantes de Ciência Sem Fronteiras deem um retorno para a sociedade no investimento que eles receberam. Saber que eles estão querendo retribuir ao país dá um alento, mostrando que a juventude está reconhecendo o que o país está fazendo por ela e quer dar o seu retorno. O cientista está nas crianças, logo no início da sua escola. Então, saiu otimista e preocupado. Otimista e orgulhoso com o que fizemos e preocupado com o que falta fazer para o Brasil conseguir entrar no mundo da ciência, da tecnologia e da inovação. Os senadores Paulo Paim, Lindbergh Farias e Ângela Portela, do PT, Teomário Mota, do PDT, Simone Tebet, do PMDB, Lídice da Mata e Roberto Rocha, do PSB, Magno Malta, do PR e Maria do Carmo Alves, do DEM, vão compor a CPI que vai investigar o assassinato de jovens no Brasil. A autora do requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, Lídice da Mata, justificou a criação do colegiado com dados da ONU. Uma pesquisa da organização mostra que mais de 42 mil adolescentes poderão ser vítimas de homicídio nas cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes entre os anos de 2013 e 2019. A reunião de instalação da CPI deve ocorrer na próxima semana. Foi aprovado na Câmara um projeto que criminaliza a violência contra cães e gatos. Quem matar um desses animais poderá pegar de 1 a 3 anos de prisão, de acordo com o texto. Também foi aprovada pelos deputados uma mudança na pena para o crime de pichação. Ao invés de ir para a cadeia, o infrator prestará serviço comunitário. As duas matérias ainda devem ser analisadas pelos senadores antes de virarem lei. Representantes da nova frente parlamentar suprapartidária se reuniram nesta quarta com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Eles defendem a rejeição de projetos tidos como conservadores que foram aprovados pela Câmara. Até agora, 25 senadores aderiram à frente que se intitula como progressista. Nós nos afirmamos como senadores progressistas para dizer não a uma pauta conservadora, porque nós não podemos barrar o conservadorismo dentro de uma crise política, econômica, institucional, se não for reagindo e apresentando outras propostas que vão no sentido de fazer avançar o movimento dos direitos civis e dos direitos humanos no Brasil. Aqui não é briga de Senado com Câmara dos Deputados, mas nós estamos trazendo uma preocupação nossa, que é de parcela da sociedade também, uma agenda extremamente conservadora de retirada de direitos, contra o projeto de terceirização, contra a redução da maioridade penal. Para conhecer melhor o papel da mulher no legislativo brasileiro, esposas de militares visitaram a Câmara e o Senado nesta quarta-feira. Cerca de 150 esposas de oficiais vieram ao Congresso Nacional conhecer mais sobre a casa e o papel das mulheres no legislativo.
A visita fez parte do curso de extensão cultural promovido pelas Forças Armadas para as mulheres. No plenário, elas acompanharam a sessão de debates da tarde. Quem recepcionou o grupo foi a senadora Vanessa Graziotin, procuradora da Mulher no Senado. Sim, elas vão se aproximar mais do Parlamento brasileiro, ver como é que é a dinâmica do Congresso Nacional e, sobretudo, ter uma avaliação da presença feminina, que é muito incipiente ainda no Congresso Nacional. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/TV Senado. Encerramos esta edição com imagens da exposição 100 Fotos de 2014, com fotografias registradas pela equipe da Agência Senado. A mostra pode ser visitada até o dia 17 de maio no Túnel do Tempo do Senado. Até a próxima!